Bom dia a todos. Bom, sejam todos bem-vindos aí então aqui no webinar. A gente vai falar aqui um pouquinho aqui sobre ROI, sobre NIST. Quero primeiro agradecer a presença de todos que já estão aí. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre essas duas soluções aqui bacanas, tá? Mas antes, né, da gente começar a falar, queria só a gente se apresentar aqui, né? Eu sou o Matheus, eu sou um dos arquitetos de soluções aqui da BS4IT. Então, sempre que vocês precisarem de qualquer apoio aí para projeto, para ajudar aí nas melhores soluções aí que a gente consegue proporcionar, eu vou estar aqui para ajudar vocês aí nesse apoio inicial. E aqui também está comigo o Bruno também, que é meu par aqui. Bruno, se quiser se apresentar? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu também sou arquiteto de soluções aqui na Bias for IT. Trabalho aqui junto com o Matheus e a gente trabalha diretamente aí com as demandas que chegam até a Bias for IT dos clientes que precisam de um apoio, né? Assim como o Matheus falou. Então, eventualmente, a gente deve ter se trombado aí né, em alguma reunião. E se ainda não, provavelmente ainda vamos nos falar aí, tá bom? Então, durante o webinar, fiquem à vontade para fazer perguntas. E no final do webinar, como a gente vai apresentar algumas informações aqui sobre cálculos de ROI, né? Dando um spoiler aí. No final, a gente vai disponibilizar a planilha que a gente vai apresentar para vocês, para que vocês façam download dela, tá? Então fiquem aí para conseguir baixar e usufruir desse conteúdo aí, desse recurso que a gente criou aqui na BS4IT para vocês, tá bom? É, E aí, só antes de começar, é que eu acho que é importante frisar, apesar de a BS4IT para algumas pessoas que estão aqui já conhecerem, outras ainda não todos os pilares, né? Então, por isso que é bom a gente fazer sempre esse alinhamento de tudo que a gente atende aqui na BS4IT, todos os pilares que fazem parte do nosso portfólio, passando por infraestrutura, né? De tudo que é servidor, storage, tudo que faz parte de um data center. NOC observabilidade, nós temos um NOC próprio nosso. Fazemos a proteção de dados, ou seja, todas as camadas de proteção de backup, de réplicas, né, dos dados de um data center para outro, né, enfim, com as melhores práticas de mercado. Temos o pilar de cibersegurança, que vamos falar, inclusive, bastante sobre isso hoje, né? O grande assunto hoje é sobre cibersegurança. Cloud computing, outsourcing. Nós temos uma vertente de outsourcing de pessoas, inclusive, né? Então, pessoas alocadas nos clientes, fazendo o trabalho, sendo a TI do cliente, muitas vezes. Fazemos locação de equipamentos ou venda de equipamentos, tá? Essa locação pode ser um firewall, por exemplo, que, que ao invés de ser um investimento em CAPEX, pode ser um OPEX nesse momento aí para uma empresa que, né, para facilitar o investimento, ou então no modelo de Firewall as a Service, onde nós vamos atuar como gerenciadores desse firewall e também será no modelo de OPEX, né? Então tem vários modelos aí. E também licenciamento de, enfim, uma infinidade de soluções aqui que a gente trabalha. Então, nos procurem aí se vocês tiverem demandas e necessidades dentro dessas vertentes, para que a gente possa apresentar um pouco mais detalhadamente cada uma para vocês e assim a gente consegue aumentar ainda mais a parceria, tá bom? Então é isso, só rapidamente aí para vocês entenderem um pouquinho mais aí do nosso portfólio. Pode passar, Matheus, e aí já iniciar aí no assunto principal. Beleza. Beleza, então. Obrigado aí também pela introdução. Então, bom, agora que a gente já falou um pouquinho da ABS, vamos falar um pouquinho, né, sobre o Niche. Vamos começar falando dele, tá? Desse framework aí que se tornou popular nos últimos anos aí, e contar um pouquinho sobre a história dele e também falar sobre um pouco de como utilizá-lo, tá? Antes de começar, então, eu quero falar da história, que eu acho legal, às vezes, a gente também entender um pouco o contexto que ele surgiu, qual que foi a ideia. E apesar de a gente usar hoje como um framework de segurança, ele não nasceu com esse propósito inicialmente. Tanto que o NIST, né, que é o Instituto Nacional de Padrões e de Tecnologia, ele surgiu em 1901, então ele é bem antigo,
porque a ideia inicialmente era estabelecer padrões ali de medidas entre o comércio, entre as empresas ali para elas poderem conseguir falar a mesma língua e conseguirem trabalhar da melhor forma possível. Só mais para agora, para essa década, né, que ele virou mais para essa questão, porque foi criado o NIST CSF, né, que é de Cyber Security Framework, foi um pedido ali porque foi feito um pedido do Barack Obama na época, em 2013, para ser feito essa padronização. E aí o NIST ficou encarregado disso e em 2014 surgiu o NIST 1.0, que foi a primeira versão do NIST que a gente conheceu, tá, que foi uma coisa mais centralizada lá nos Estados Unidos. Depois veio o NIST 1.1, que saiu em 2018, que foi uma segunda versão dele, e aí depois sim saiu o NIST 2, que saiu em 2024, né, em fevereiro de 2024, saiu a versão final, que é a que a gente tem até o momento, tá, do NIST, que pode ser depois que ele passa por uma nova revisão e tudo. Mas qual que é a ideia, né, que foi feito? Ele foi feito basicamente para focar em cibersegurança, que era uma vertente que não se existia na época que o NIST foi criado, né, o Instituto, mas que foi necessário com o passar dos tempos aí, porque surgiu a tecnologia se tornou mais presente na nossa vida, e também por o governo americano, no caso, que era o ponto inicial ali, de ter-se uma maior resiliência e uma maior segurança das empresas que prestam serviço para ele. Então, qual que é a ideia do NIST? Ele foi criado como um conjunto de regras e boas práticas para que as empresas que prestam serviço para o governo americano tenham que seguir. Então, se você presta serviço para o governo americano, você tem que ter o NIST ali embarcado para poder fazer esse serviço. Então, como que ele funciona? Você tem que ter um certificado, alguma coisa do tipo, para tirar? Não. Ele é um framework gratuito. Você consegue encontrar o site, né, oficial do NIST para isso. Tem tradução para vários idiomas, incluindo português. Então, se você às vezes tem uma barreira com o idioma, não é um problema para o NIST. Você consegue pegar o material já todo traduzido. E a ideia era para justamente ter essas boas práticas. Então não existe exatamente um órgão que regula o NIST, ele é mais essa questão de regras para isso. Então quer dizer que ele não tem nenhuma regulagem? Não é bem isso. Se você é uma empresa que presta serviço para o governo americano, sim, existe uma regulagem sobre isso. Que aí não é uma consultoria que você paga, algo do tipo. De tempos em tempos, tá? Quando o governo julgar necessário, você pode ser auditado por algumas empresas, né, que fazem parte ali da proteção deles. E quais são esses órgãos, né? Na verdade, nem empresas, órgãos que regularizam ali o nicho, se você segue. É o FBI, o NSA e a CIA. Então, qualquer um dos três pode auditar, se você presta serviço para o governo americano, para ver se você segue as regras do NIST. E seguir, vamos supor que eu sou uma empresa, passei, então com isso eu posso divulgar, posso falar, o FBI aqui me auditou, posso divulgar isso? Não necessariamente, tá? Você não pode fazer essa divulgação, é mais no sentido de eles validarem se a sua empresa está de acordo. Então vocês veem que existe uma estrutura bem sólida em cima do NIST e uma preocupação de que ele seja seguido para o governo americano para que tudo seja feito da forma como eles julgam que é o correto, tá? Então essa é mais um pouquinho da história do Nietzsche, era só para contextualizar de onde que ele veio e para que ele serve. E agora falando um pouquinho dele em si. Agora com o Nietzsche 2 ele tem 6 pilares, antigamente ele tinha só 5, tá? Que agora ele tem os pilares de governança, mas ele possui 6 pilares que são basicamente bases que você tem que seguir de boas práticas e as bases são meio que independentes. Então, se por exemplo eu quero focar numa base inicialmente para melhorar aquela base, e depois ir para as outras, você pode. Você não precisa uniformemente aumentar todas. Você pode fazendo de etapas. E também para isso nós temos para cada base, nós temos os tiers ali, que são basicamente as classificações que você quer atingir ou que você quer validar se você atingiu para cada uma dessas etapas. Mostrando de uma forma um pouco mais macro, aqui ficam as bases, né? Como eu falei, cada um dos pilares que fazem parte do niche, e cada pilar também tem subdivisões. Então, como eu falei, tem a de governança, que é mais recente, que veio no niche 2, mas a gente tem de identidade, de proteção, detecção, resposta e recuperação. Falando bem rapidamente sobre cada uma delas, a parte de governança é a questão de poder, com precisão, auditar o que está acontecendo. Então, por isso que, se vocês olharem no desenho do slide anterior, como eu estou mostrando aqui, o de governança ele não está paralelo aos outros, ele está centralizado, porque a ideia é que ele consiga validar o que os outros estão fazendo. Então, ele é um pilar mais de auditoria. Então, ele consegue ver se está tudo sendo feito como deve ser feito, os processos estão sendo seguidos, estão documentados, e essa é a propósito dele. Agora vamos para os outros. Identidade. A questão da identidade é eu poder verificar quem está fazendo o quê.
Então eu consigo verificar, por exemplo, um login feito na máquina, um acesso ali num prédio, um acesso numa sala, algo do tipo. Porque é bom deixar claro que, apesar de ele ser um Cybersecurity Framework, não é só máquina que ele também vê o todo. Então, um acesso ao prédio, papéis, todas essas coisas também incluem-se nas validações que o NIST faz. Tá? Então, de identidade, identificar quem foi. Proteção é, beleza, eu já identifiquei quem pode acessar ou não, como eu protejo que só essas pessoas possam acessar o que eu quero? Aí nós temos pilar de proteção para poder dizer como você faz isso. De detecção, beleza, sei quem acessa, sei como proteger, mas como eu posso auditar? Então eu tenho que ter a parte de detecção para saber quem está acessando ou não. E caso alguém que não deveria acessar está acessando, temos a parte aqui de resposta, que basicamente é o que eu vou fazer se uma pessoa que está acessando não deveria acessar e está fazendo esse acesso. Aí a gente vai para isso. E a última, que é a de recuperação, que é, caso tudo isso falhe, a pessoa conseguiu acessar, eu não consegui responder, como eu recupero o meu ambiente, como eu recupero a situação que está ali da melhor forma possível, o mais rápido possível, para eu ter o menor prejuízo possível. Que aí entra a parte de recuperação. Que, se eu for falar de todos os pilares aqui também do niche, eu vou ficar aqui várias horas e talvez não consiga abranger tudo. Então, para a gente também resumir e facilitar, a gente vai falar de um pilar só hoje, que é o pilar de recuperação, tá? E esse vai ser o foco do nosso webinar de hoje. Então, vamos para o pilar de recuperação, como eu falei, que é a questão de recuperar um ambiente ou uma parte dele, caso alguma coisa fora do normal aconteça. E quais são os subpilares que a gente tem nele? Que é basicamente o DR, ou plano de recuperação bem definido, e a comunicação também dele. Então, eu tenho que ter um plano e também tem que ter uma forma adequada de comunicar ele. Então, qual que é a ideia? Temos isso, temos a comunicação e também melhorias contínuas nele. Então, temos ali um plano, determinei o plano, determinei quem que eu tenho que comunicar, como eu tenho que comunicar e também um plano ali de melhorias. Então, hoje isso faz sentido, mas pode ser que daqui 6 meses já tenha esse espaço para uma melhoria, ou menos tempo, mais tempo. Isso também tem que estar planejado junto ali para a gente poder fazer sempre a melhor forma possível. Tá? E aí, aqui falando da ABS, né? Como o Bruno bem comentou, a gente tem várias soluções, tá, de mercado, tá? Lembrando que o niche não é focado em uma solução em particular, você pode ter uma ou várias ou qualquer uma, mas aqui a que a gente enxerga que encaixa melhor para você proteger o seu pilar de recuperação é o VIM, tá? Que ele encaixa bastante. Cada um desses itens que estão aí na tela são itens que encaixam bastante para ajudar no pilar de recuperação, porque também ele já é uma solução de backup bem robusta, bem consolidada aí no mercado. Então, se você já tem o Vim, você já consegue adaptar bastante coisas do plano de recuperação que o Niche pede que você tenha para conseguir utilizar ele. Tá? Então, ele já dá uma mão na roda para vocês. Ali tem algumas soluções que ele é compatível ali e os itens que ele consegue proteger para vocês. Beleza? Eu não vou entrar em detalhe em todos, mas gosto também de comentar pelo menos da parte de recuperação granular, que você pode recuperar parcialmente, então você não precisa recuperar totalmente o seu ambiente, se às vezes é um pedaço, você consegue fazer recuperação com primor ali, e também consegue fazer recuperação em vários workloads ali que você possa ter. Então, tem o local, tem cloud, tem num outro site, você vai conseguir fazer essa recuperação de maneira simplificada. Tá bom? E agora, só para a gente voltar, então, beleza, vamos supor, eu tenho ali, quero me adentrar no NIST. Quero focar no pilar de recuperação, no nosso exemplo que a gente está dando aqui. Como que eu faço isso de uma forma um pouco mais prática? O que eu tenho que fazer? A gente tem 5 passos que o NIST dá para você poder entender qual o seu nível hoje e que nível você quer chegar. E quais são esses passos? Primeiro, você determina o seu nível hoje. Eu vou falar dos níveis no próximo slide, mas você vai olhar ali os pilares e vai falar qual que é o nível que eu tenho hoje. Você vai lá e vai fazer a comparação. Depois que você fez essa comparação, você vai reunir as informações ali para você poder subir de pilar. Ou se você fala assim, não, eu quero manter, só que eu quero consolidar melhor o pilar que eu estou. Então você vai fazer isso, aí você pode fazer com as ferramentas que você tiver. Com isso, você vai criar um perfil para você. Então o perfil que eu me enquadro é no Tier 2, por exemplo. Então esse é o perfil que eu quero ou o perfil que eu quero chegar ou que eu estou hoje. Aí você vai analisar as lacunas que faltam para chegar, seja nesse perfil que você quer atingir, e depois vai implementar um plano de ação com base no perfil que você deseja. Quais são os perfis ou os degraus que você tem? São esses 4 aqui. Então ele vai do Tier 1 ao Tier 4, sendo o Tier 1 o menor e o Tier 4 o maior.
E como que a gente classifica de maneira um pouco mais simples cada um dos tiers? O tier 1, tá, que seria o tier inicial, que basicamente todas as empresas, quando só tem um pouquinho ali, né, de preocupação, chegam nesse ponto, que é basicamente o quê? Reconhecer que os incidentes existem, mas ao mesmo tempo não tem uma resposta pré-determinada. A gente fala até, na documentação fala ad hoc, que a gente fala, que é fazer o atendimento ali just in time, ou na hora que acontece, faz-se ali o atendimento necessário para poder resolver a situação. Então, no caso que eu estou falando do pilar de recuperação, eu não ter um plano de desastre pré-determinado e nem ter um plano de comunicação. Mas aconteceu, vamos resolver. É basicamente nessa linha. E, né, como a gente não tem, às vezes, alguém identificado, também não saber exatamente para quem comunicar. Então, é o tier ali mais básico, que é basicamente o tier de não ainda tem uma preocupação, mas gostaria de começar a ter. Aí é o tier 1. O Tier 2 já é um pouco mais trabalhado. Então, tem o Tier 2 que é o quê? Já tem uma documentação ali informal, ali básica de alguns itens, uma definição de responsabilidade já um pouco mais detalhada para quem que é o responsável. Beleza, tem por exemplo, na questão da recuperação. Preciso fazer a recuperação. Eu já tenho mais determinado quem que é que faz a recuperação, para quem que ele se reporta, quem que tem que ficar sabendo, quais passos eu tenho que fazer, então isso já é um pouco mais determinado. Implementar como vai ser feita a comunicação, se vai ser um e-mail, vai ser um chamado, uma ligação, WhatsApp, enfim. Você determina como vai ser essa comunicação feita para os responsáveis e também realizar testes mínimos. Então, por exemplo, eu tenho ali um backup que eu fiz. Tem que fazer um teste de vez em quando. Então, fiz um teste para garantir que ele está funcionando. Então, isso você já está já no Tier 2, que já é um inicial ali que a gente fala que é formado pelo risco. É um foco nesse. Deixa eu só contribuir também um pouquinho com Claro. duas coisas que acredito que quem está aqui pode já ter ouvido falar, mas que é importante também, não só no NIST, mas em qualquer outro framework, qualquer outra metodologia, seja de cibersegurança, seja de melhorias de processo, que é o ciclo PDCA. É muito importante aplicar isso, porque o ciclo PDCA ele vai fazer com que tudo isso que está sendo feito seja um ciclo contínuo, né? Ou seja, você vai implementar um plano de ação, mas ele não vai ser finalizado e esquecido, né? Ele precisa ser revisado com constância, com frequência e refeito esse plano de ação e você gera um ciclo até que esse processo seja melhorado e quem sabe chegar até o Tier 4 aqui, que é o exemplo que a gente está dando aqui dentro do contexto do nicho, tá? E um outro ponto, também né, na questão, principalmente na questão de definição de responsabilidades, que ajuda demais nesse processo, é fazer uma matriz RACI, que é muito simples de fazer. Matriz RACI é RACI, e é basicamente uma tabela onde você coloca os responsáveis, né, os papéis e quais ações e quais são os itens que você precisa ter ali. E aí você vai falar para cada item quem é responsável por comunicar, quem é responsável por só ser consultado, ou seja, você vai definir as responsabilidades dentro dessa tabela e tem que deixar isso bem claro e exposto para que todo mundo saiba o que fazer dentro daquele contexto, né? No caso do que a gente está falando aqui numa recuperação, isso é extremamente importante, porque numa crise ou num incidente, o pior dos casos é eu parar e falar assim, o que eu tenho que fazer agora? Qual é a minha responsabilidade dentro desse incêndio que está acontecendo aqui? O que eu tenho que fazer primeiro? Isso não pode acontecer. Se isso acontece, é porque não está bem definidas as responsabilidades. E, obviamente, a recuperação desse ambiente não vai ser no tempo em que a organização precisa que aconteça. Então, parte do processo que a gente tem que seguir aqui para a maturidade do NIST é fazer uma documentação clara de quem é responsável e seguir um ciclo que gira sem fim, na verdade, para que os processos sejam melhorados cada vez mais. Obrigado pelo apontamento. E basicamente o que o Bruno falou também ajuda muito para o Tier 3, tá? Que o Tier 3, que é o Tier que a gente chama de repetível, é justamente dessa lógica de eu tenho que sempre manter ali uma constância de ver se o meu processo está bem definido e de fazer testes em cima dele. Porque o 2, ele é mais focado de, tem um processo, fiz o processo, ele funciona. Mas é aí.
ficou nesse ponto. Agora, já o Tier 3, a gente fica testando constantemente o processo e modificando ele conforme a necessidade. Então, o Tier 3, ele é mais nesse ponto de, tenho ali um processo, tem que testar esse processo. Ele mudou? Vamos documentar essa mudança. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita mais por Tier 3, tá? Então, tem essa questão de repetição de testes, então a gente tem uns testes periódicos, diferente no 2 que, faça um teste de vez em quando. Não, aqui no 3 você tem que fazer um teste periódico. Então, sei lá, uma vez por mês, 2 meses, 3 meses. Aí vai definir com base nas regras que vocês entendem que faz mais sentido. Tem que ter uma documentação bem determinada de lições aprendidas também. Então, por exemplo, nessa recuperação a gente viu que era melhor fazer desse jeito. Então, uma coisa vai ser documentada. Agora a gente viu que é melhor fazer de um outro jeito. E aí vai sendo mudado também. Então, isso também tem que ficar bem determinado. E também ter métricas. Porque no 2 é uma coisa que você não precisa, mas para o 3 a gente já precisa de métricas. Então, a recuperação, para ela ser eficiente, um exemplo, tem que ser feita no máximo 2 horas. Então, você tem uma métrica. Colocou, se a recuperação foi feita nesse tempo? Beleza, atingimos a métrica pré-determinada. Não foi? Por que não foi? Como chegar? Ou vamos ter que mudar a métrica? E esses são questionamentos que você consegue fazer a partir do Tier 3 e que são o padrão para você conseguir atingir o que você precisa para ele. E aí nós chegamos no último Tier, que é o Tier 4, que aí é um pouco mais assim avançado nesse sentido, que é o quê? Beleza, tem o Tier ali que é a repetição de eu sempre manter-se ali um ciclo de ver se meu processo está melhor, ver se meu processo consegue melhorar, mas também tem que ter uma facilidade para ter essa mudança. Então, beleza, eu tenho aqui o meu ciclo de validações, mas e se eu precisar mudar esse ciclo? Agora, em vez de ser uma vez por mês, precisa ser a cada 3 semanas o teste, ou a cada 2 meses o teste. É fácil de mudar isso? Isso tem a estrutura adequada para isso? Para você ter isso e você conseguir chegar nisso, aí seria o Tier 4, que a gente chama que é o adaptativo, que tem uma repetição sim, eu tenho as métricas sim, mas se for necessário alguma mudança, desde que bem definida, não é uma mudança, vou mudar porque sim. Tem que ter uma justificativa e tem que ter números para justificar ela. Documentação, tudo. Se tem e você consegue fazer essa mudança, aí a gente chega no Tier 4, que a gente chama de adaptativo. A gente entende, com base no que a gente vê de mercado aí, principalmente para os pilares, como eu falei, cada pilar você pode ter um tier diferente, você não é obrigado a ter, precisa ter todos 2 ou todos 3. Não necessariamente, às vezes para a sua empresa, para a sua realidade, um pilar é mais importante do que o outro, e não tem problema nenhum nisso. Você pode estabelecer prioridades, mas a gente entende que um ambiente saudável ele está pelo menos no 2 ou no 3. Tá? Então, até por isso que é o que a gente está marcando aqui, que são os pilares que a gente entende que existe uma facilidade ali de se alcançar, principalmente o 2, e o 3 já é uma evolução bem considerável do 2 para o 3. Então, você está ali no 2 e almejar o 3 já é um ponto bem bacana já para você focar ali no começo, para você ter esse salto. Então, do 1 para o 2, que é um pouco mais simples, e do 2 para o 3, que é uma evolução um pouco maior. Para facilitar também quero entender se na hora que eu for fazer ali o plano ali do modelo organizacional ali, se a minha empresa já está em qual tier ou não, a gente montou uma tabela para facilitar, tá? De você conseguir de uma forma mais macro entender se você tem o necessário para chegar no tier ou se você está no tier que você acredita estar. Então, por exemplo, para chegar no Tier 2 que a gente comentou, você tem que ter um plano básico, testes eventuais, uma comunicação clara ali, pelo menos parcialmente, e uma melhoria ali, pelo menos limitada. E no Tier 3 já é um plano mais detalhado, testes mais frequentes, uma comunicação mais estruturada, formalizada, e uma melhoria consistente. E aí, para o 4 e para o 1 são que não tem, ou no 4 é que é uma forma mais avançada e adaptativa, que é como eu falei, não é só a questão de ter o plano, mas ter uma forma também de o plano ser alterado de uma maneira que não seja traumática, tá? Porque a gente também entende que, fiz um plano, mas para mudar é muito difícil, então você ainda não está no 4, porque o plano poder mudar também faz parte do jogo, mas claro, sendo feito de uma maneira estruturada e sendo feito de uma maneira que não entrave os outros processos. Beleza? Tem um ponto importante também, que quando a gente está falando de um framework nesse sentido, ele exige alguns pontos que envolvem cultura organizacional, como o Matheus falou, né? Muito forte, porque a cultura da empresa precisa estar muito voltada à cibersegurança. Dificilmente
Você vai conseguir implantar um pilar, ou vai conseguir aumentar a maturidade de um dos pilares do NIST sem que uma cultura seja criada dentro da organização, tá? E uma outra coisa que é extremamente importante, que é custos, né? Investimentos para isso. Porque você elevar a sua maturidade, fatalmente você vai ter um custo para isso, né? Então, você vai ter que investir em tecnologias, vai ter que investir em treinamentos, vai ter que investir não só dinheiro, mas investir tempo para fazer todas essas adequações, né? Então, é, como fazer com que tudo isso se encaixe para que os níveis sejam cada vez aumentados, né? Então isso é um desafio diário aí que todo gestor, todo líder, até mesmo a operação ali de TI das empresas tem que lidar diariamente para conseguir principalmente aprovar os investimentos de TI aí para as melhorias contínuas dos ambientes, tá? Então só para a gente já começar a olhar também para como a gente vai lidar com esses custos, esses investimentos aí de cibersegurança daqui para frente. Uhum. Muito obrigado. E também, né, como a gente também está falando, né, que o Vim é uma solução que pode ajudar muito nesse pilar de recuperação, né? E ele está vindo aí com a versão 13, tá? Já foi anunciada, já foi mostrada. Temos o nosso diretor que foi lá, que é o Fernando Della Torre, então ele também fez 2 vídeos muito bacanas que estão nas nossas redes. Tá aí os links se vocês quiserem dar uma acompanhada sobre como que tá o Vim, como que tá, o que ele tá vindo com novidades aí que tá bem bacana. E a parte de segurança dele também foi muito implementada, então encaixa muito bem nesse pilar aí de recuperação. E em alguns outros pilares você também consegue ter uma ajuda para chegar no Tier 2 também, pelo menos usando o Vim ali até o 3, dependendo da cultura e da estrutura que já está o seu ambiente. A gente vai colocar os links dos vídeos aí, acho que também no chat, para quem não quiser escanear o QR Code aí, também vai ter os links no chat aí para vocês clicarem e abrir no navegador aí na máquina de vocês, tá? Perfeito. E também, né, como o Bruno bem comentou, né, é, tudo isso que eu falei da questão do nicho, da gente implantar ele, envolve custos. Mesmo que você não tenha a questão de soluções que você vai colocar, tem custo operacional, tem custo que você vai ter que, às vezes, dispendiar de colaboradores, etc. Então, existem uns custos ali envolvidos. E aí, quando a gente chega nessa questão, cibersegurança é uma coisa um pouco complicada de você gerar custo, porque qual que é a ideia? Cibersegurança você tem no seu ambiente para não acontecer nada, que a ideia é você estar protegido. Mas como que você consegue justificar uma coisa que, em tese, não está fazendo nada, né? Não está mostrando nada ali na tela, nada no tipo, para uma diretoria, para um corpo maior ali, para poder justificar, às vezes, custos ou valores que você vai ter que, às vezes, fazer investimento. É por isso que a gente também tem a planilha do ROI, que agora o Bruno vai falar um pouquinho mais sobre como você pode auxiliar para conseguir justificar esses custos, ou poder mostrar de uma forma mais clara como eles funcionam para a autogestão. Até antes um pouquinho da planilha do ROI, né? E aí eu vou falar até para fazer um alinhamento do que é ROI, né? Mas a gente tem que entender que cibersegurança ele não é uma coisa única, né? Não é um ponto único que você vai melhorar e aí está tudo resolvido, né? Nós temos que olhar para a cibersegurança como um canivete suíço, de fato, né? E cada solução faz parte desse canivete suíço para que você tenha as ferramentas necessárias para o seu dia a dia, para os diversos incidentes que podem acontecer de diversas naturezas e que cada uma dessas ferramentas vai atuar em pontos específicos desses incidentes, tá? Sejam ataques ou não sejam ataques, né? Mas para proteger a empresa nas camadas necessárias. Então, seja Firewall, seja um antivírus XDR, o DLP para contra vazamento de dados, o CIEM SOAR para fazer correlação de dados, o Zero Trust, que é a onda do momento aí, né? Falando muito sobre isso aí como sendo uma evolução mesmo do que a gente vê aí de cibersegurança nas empresas. É um conceito que hoje é indispensável, na verdade, né? E tudo isso sendo monitorado e olhado de fato por um SOC e uma sustentação para que
tenha alguém ali para atuar em caso de algum problema, proativamente para esse ambiente, tá? Então, quando você olha para a cibersegurança como se fosse um canivete suíço, é, você entende que existe vários investimentos dentro desse canivete aqui que precisam ser feitos, tá? E aí como que eu falo para o board da empresa, para a diretoria da empresa, que eu preciso ter este canivete, né? Como que eu justifico que eu tenho que investir ali X reais, X dólares para ter aquele canivete suíço, sendo que, assim como o Matheus falou, eu vou colocar um firewall ali e aquele firewall ele não vai ser visto, ninguém vai enxergar o firewall na rede, ninguém vai melhorar o processo da empresa, a empresa não vai ser mais produtiva por isso, não vai melhorar a qualidade do produto que está sendo produzido ali por conta do firewall especificamente. Indiretamente vai porque ele vai proteger, porque ele vai deixar né, vai bloquear uma possível invasão, enfim, ele vai fazer o trabalho dele para que a empresa continue funcionando, mas diretamente ele não vai ter influência. E aí isso é muito difícil de ser palpável para quem não é da área de TI. Então, por isso, nós precisamos, como gestores de TI, conseguir mensurar qual que é o retorno de investimento que nós temos com todas as ferramentas ou soluções ou processos que nós estamos colocando dentro da nossa empresa, tá? E aí, pode até passar aí, Matheus. O que é o ROI, então, né? Basicamente cada real que eu investi, quanto que voltou para mim. Então, imagine uma outra situação fora da TI, né? Se eu compro um carro e para andar simplesmente, esse carro ele é só um passivo meu, né? Eu não vou ter retorno de investimento sobre ele. Agora, se eu compro um carro para virar Uber, por exemplo, em algum tempo, né? Seja em um ano, seja em 2 anos, esse carro vai se pagar e eu vou ter um retorno de investimento em X%, porque eu estou tendo uma renda com ele, porque eu estou tendo um retorno de investimento do que eu fiz lá atrás com ele, trabalhando de Uber, sei lá, fazendo entrega de alguma coisa. Então eu estou fazendo com que ele vire um ativo para mim. Então eu gerei uma estimativa de ROI baseado no investimento que eu fiz, tá? E aí aqui na BS nós criamos uma planilha que tem 5 passos. Na verdade, são 4 passos que são para a gente definir alguns parâmetros. E lá no quinto passo nós vamos ter um dashboard que vai nos dizer exatamente se a gente teve porcentagem de ROI, se não teve, se foi positivo, se foi negativo, baseado nos dados da nossa empresa, é, é, bem personalizado para o nosso negócio, tá? Porque isso é importante também. Não adianta eu chegar para o chat GPT e falar assim, olha, faz um ROI para mim aqui, eu comprei aqui o meu antivírus, paguei tanto, me fala aí se eu tenho ROI ou não. Não adianta, você precisa ter ali outras informações para que embase esse cálculo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui e colocar na planilha são as informações de negócio, né? Porque o ROI ele precisa ter base, principalmente de faturamento ali, para saber o quanto que você perderia em dinheiro se a sua empresa ficasse parada, tá? Então você vai colocar ali o faturamento dos anos, né? Faturamento bruto dos anos ali. Então se você nessa base meses aí, você vai colocar ali você está preenchendo essa planilha em novembro de 2023, por exemplo, você vai colocar a base 2, porque são 2 meses para o final do ano ali, então está preenchendo, faltando 2 meses para o ano. Mas aí você vai colocando os meses, coloca o faturamento bruto daquele ano, né, na coluna da direita ali. Ali no tipo de operação, embaixo, você vai definir se a operação da sua empresa é 10 por 5, 12 por 5, 14 por 5, 24 por 7, né? Porque isso influencia muito na forma do cálculo, porque obviamente se a sua empresa ficar parada 7 dias na semana e você trabalha 24 por 7, isso tem um impacto muito maior, né? E aí embaixo você vai estabelecer a quantidade em horas que você leva para
num caso de catástrofe, né? Vamos supor aqui que parou tudo da empresa na parte de TI. O quanto em horas você levaria para recuperar o seu ambiente? Aí tem duas linhas. A primeira linha é o core business da TI, né? Então, o quanto você levaria para levantar o principal sistema, o principal banco de dados, o que é core mesmo, assim, aqueles sistemas em que você vai fazer pelo menos a nota ser emitida, o caminhão sair, né, fazer a coisa andar pelo menos. E embaixo, o quanto em horas que levaria para o ambiente completo ficar disponível. Aí levantar o file server de novo, que estava parado, enfim, levantar todo o entorno ali que não era de fato o core business ali, deixar 100% operacional de novo, tá? Então você vai colocar essa estimativa em horas aí do quanto você leva para fazer isso, tá? Isso é importante para o cálculo, tá? Aí depois você vai lá para o passo 2, que é onde você vai colocar os seus investimentos, certo? Então vai colocar lá todos os investimentos em cibersegurança que foram feitos em todos os anos, sendo eles CAPEX, sendo eles OPEX, né? Tem a opção ali na categoria para você selecionar. Então você vai colocar no produto qual é o produto, qual é a categoria, vai colocar qual a quantidade de meses que foi feito esse investimento, o valor do investimento, o valor da implementação, que é o serviço, né, que é a lei de implementação, quanto que foi investido ali em mão de obra para fazer isso acontecer, esse projeto, o valor total somado, se eu não me engano, a planilha já até calcula, e o valor proporcional para um ano, se eu não me engano, a planilha já calcula também, tá? Então você já preenche essas informações com todos os itens aí, de todos os anos que tiveram investimento, e vamos passar para o passo 2, para o passo 3. Aí aqui é uma parte um pouco mais complexa, né? Porque aqui a gente vai precisar de eventos que aconteceram dentro desses produtos que foram investidos, tá? Então, eu tenho lá um Faro que eu adquiri em 2024, coloquei lá na minha planilha no passo 2 ali, e aí eu vou lá e vou fazer a correlação de quantos eventos tiveram de ataques que o Faro conseguiu mitigar, e vou colocar essa informação aqui é, dentro da linha ali. Então, por exemplo, ali na primeira linha, eu vou colocar ali que foi ataque cibernético mitigado, alerta de criticidade baixa, média ou alta, tá? E aí tem dois tipos de criticidade aí que a gente classificou, né? O baixa, média ou alta, ou high power, que é aquele que parou de fato mesmo tudo, tá? Então, só para a gente poder definir se aquele ataque foi muito crítico ou não, tá? Então você vai colocar essa informação, vai colocar qual foi a solução ali que de fato mitigou aquele evento, o ano em que aconteceu isso, a quantidade de meses que você está considerando para fazer esse cálculo e a quantidade de ataques dentro desses meses que ocorreu. E aí, obviamente, ele vai tirar uma média disso lá no final das contas, tá? Então, vai preencher todos os eventos de todos os produtos, todas as soluções de cibersegurança que você tiver e preencher ali. E aí a gente vai para o passo 4, e aí o passo 4 você não precisa preencher, porque isso aí são dados de mercado. Nós sempre atualizamos esses dados de mercado para que isso fique cada vez mais real, né, assim, concreto com o nosso dia a dia, isso vai mudando aí ano a ano, então a gente vai mudando a cotação média de dólar no ano, porque a maioria dos produtos que a gente compra de cibersegurança são cotações em dólar, então todos esses dados aí são travados, não precisa se preocupar com isso, porque aí baseado nisso, a gente vai para o passo 5, que aí é de fato a análise que vai ser feita em cima de tudo que foi preenchido, tá? Então, só para contextualizar vocês, isso aí, é claro que a gente deu uma mexida nos números aí, mas isso daqui é um caso real, tá? Isso aqui foi uma análise, todos esses dados que foram preenchidos aqui foram dados coletados e analisados dentro de um ambiente de uma empresa real, tá? Esses números, esse ROI aí embaixo, depois eu vou explicar, mas eles realmente aconteceram, tá? Então, imagine o impacto disso depois para apresentar para uma diretoria, tá? Então, aí depois ele vai te dar um resumo aí, ó.
prevenção de invasão de rede, de vírus e malware, de vazamento de dados, ataque zero day, né? Ele vai fazer uma média total, o quanto em média por mês, quanto em média por dia. Ele vai te dar essas médias, esses totalizadores dentro desse dashboard. Lá no final, na última coluna, vai dar o totalizador de tudo, tá? Nesse caso, vejam, olha só, né? Olha só o tamanho do que a gente está falando. A gente está falando que essa empresa sofreu 3,78 tentativas de ataques ou incidentes ali que foram mitigados por dia, tá? Então, imaginem que durante do nosso webinar aí, alguma empresa pode ter sido, pode ter sofrido um ataque aqui dentro das que estão aqui ouvindo a gente, e algum firewall, algum antivírus, alguma solução mitigou esse ataque, mitigou esse ransomware, enfim, fez o trabalho que deveria fazer, tá? Então, isso é um dado muito relevante para quando a gente olha para a cibersegurança, tá? Aí, na parte dos quadros verdes, é onde ele mostra quanto em perdas financeiras foram evitadas, tá? Então, a indisponibilidade dos serviços de TI. Eu deixei de perder, nesse caso aqui, 5,5 milhões de reais, tá? Baseado na cotação média de dólar daquele momento, tá? Quando foi feita a análise desse caso aqui. Perdas operacionais evitadas, né? Pagamento de resgate baseado em histórico de pagamentos de outras empresas, né, que nós fizemos pesquisa de mercado para colocar aqui. 55 milhões de reais em perdas operacionais evitadas de pagamento de resgate aqui no Brasil, certo? Então você imagina o impacto que é mostrar para a diretoria, falar assim, olha, um investimento que você fez aqui de 500 mil reais, ou que seja 1 milhão, que seja 2 milhões, evitou uma perda de 60 milhões de reais por conta desse investimento. E aí, obviamente, essa conta que vai nos retornar exatamente o que está em roxo, que é a porcentagem, né? Que é quantas vezes o meu investimento foi retornado para mim mesmo, né? Quantas vezes esse 1 milhão ou esses 2 milhões voltou para mim, voltou 60 milhões, voltou 70, voltou 50, 40, enfim, depende do contexto, né, da empresa. Então, no caso que a gente está apresentando aqui, o ROI de perdas financeiras por conta da parada do ambiente foi de 50 vezes. É muita coisa. E o ROI de investimento em cibersegurança e proteção de dados foi de 133 vezes, tá? Imaginem que vocês apresentem um investimento de 1 milhão para a diretoria de vocês. E aí você fala para a diretoria que a média que vocês têm com os investimentos de cibersegurança que vocês têm na empresa de vocês é de, chutando baixo, 5 vezes, 6, 7 vezes o que vocês investiram, né? O retorno. Você acha que isso já não tem um apelo absurdo para a aprovação daquele investimento? Muito provavelmente ele vai aprovar, porque ele vai entender que o investimento dele de 1 milhão vai virar 7, vai virar 6, né? Então a gente começa a falar em uma outra língua, né? Não fala mais que eu preciso ter um faro. Fala assim, eu preciso ter uma solução que vai evitar uma perda financeira absurda e na verdade, vai dar um ganho, inclusive possibilitando o reinvestimento desse ganho em outras áreas de negócio da empresa. Tá? Então, a gente começa a falar de uma outra maneira, começa a apresentar cibersegurança por uma outra vertente, um outro olhar, para pessoas que não são de TI, que não devem e nem precisam conhecer de TI, afinal de contas nós estamos aqui desse lado da cadeira justamente para isso, né? Para traduzir a TI, que não é fácil, para as áreas de negócio, e fazer o nosso trabalho é fazer isso, é fazer essa tradução aqui, é apresentar um dashboard como esse para que o board da empresa tome as decisões corretas na hora de fazer os investimentos, tá? E aí, esse é o nosso
presente para vocês, porque essa planilha ela foi construída com bastante suor aqui. Não é fácil construir essa solução aqui de ROI, tá? Eu mesmo tentei buscar em outros momentos aí da minha carreira coisas mais prontas para eu calcular ROI, não existia na época, não encontrei. Então aproveitem, baixem aí a planilha, façam a análise, coloquem as informações aí em todos os passos, como eu expliquei. É, aproveitem esse momento para olhar de fato os eventos que acontecem, os logs nas soluções de vocês. Isso, né, se vocês ainda não têm um SOC, um CIEM, uma empresa contratada para fazer essa correlação para vocês, é, às vezes vocês estão deixando passar alguma coisa. Então, aproveitem para fazer essa análise, né? Pede para a equipe de TI de vocês olhar com carinho esses logs, já preencha a planilha, né? Tem já um embasamento legal para ter ali uma visão já de retorno de investimento. E claro, se vocês precisarem de ajuda, a gente está aqui disponível, né? Às vezes tem alguma dúvida aí do como preencher, de como pegar a informação, né? E, enfim, para quem já é cliente, nos procure ou através de chamado ou através do próprio executivo que atende vocês. Para quem não é cliente ainda, os nossos contatos vão estar disponíveis no próximo slide e também podem ligar no telefone aqui da BS ou então entrar em contato através do nosso e-mail aqui do comercial e a gente vai apoiar vocês aí também na construção disso juntos, tá bom? Bom, Matheus, tem mais algum ponto aí? eu só queria complementar uma última coisa aqui, tá? Primeiro, agradecer. E também, segundo, que, como eu falei também, né, até voltando um pouquinho no nicho, que sobre a questão de ter processos bem definidos. Então, até uma coisa que pode ser feita também é usar a planilha do ROI como uma parte do processo do nicho, até para enriquecer mais. Então, se vocês precisam, às vezes, botar ali com um processo de aprovação, o ROI ali embutido, a planilha do ROI, ou às vezes alguma justificativa em cima do ROI também pode ser utilizada para enriquecer o processo e também aumentar o tier de vocês ali também na estrutura ali do niche, para também encaixar vocês mais também nesse procedimento de maneira mais simplificada. Bom? E agora a gente fica aí aberto aí para dúvidas. Quem quiser perguntar alguma coisa, seja sobre o niche ou seja sobre o ROI, fique à vontade, aproveite esse espaço aí que a gente ainda tem alguns minutinhos para a gente trocar uma ideia aí no final aí das dúvidas de vocês. Não esqueçam de ver depois os vídeos aí, viu? Uhum. O bate-papo que o Fernando de la Torre teve aqui com o Rasmus lá da Vim foi muito legal. É, tem bastante informação. Tem o outro vídeo aí que a gente colocou aí também dos 5 pilares de segurança. Então aproveitem aí para ver. Aproveitem para se inscrever aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais, para receber as atualizações. A gente posta muita coisa toda semana. Eu não sei se tem uma frequência definida, meninas. Tem frequência definida? Qual que é a frequência que a gente posta? Pelo menos umas 3 vezes na semana a gente posta. É muito conteúdo. Então aproveitem para a gente deixá-los informados aí das novidades de mercado. A gente está sempre nos eventos dos fabricantes que a gente atende, então sempre tem novidade para trazer para vocês. Inclusive agora estamos em Miami, num evento que está acontecendo lá. Nosso diretor está lá, deve AWS trazer Summit. deve trazer bastante informação para nós também. Uhum. Então aproveitem para se inscrever lá no LinkedIn, Instagram, né? A plataforma que YouTube vocês, também. YouTube, se sentirem mais confortáveis aí, tá bom? Pode passar um slide aí, Matheus. Ah, Uhum. voltar? Você fala, não, voltar aí. Tá. Deixando a planilha do ROI. Deixar o QR Code aí, tá bom? Beleza. Pra vocês conseguirem baixar aí. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando. Uhum. A gente vai deixar ainda mais um pouquinho aí o QR Code, né, para quem ainda não teve o tempo poder fazer o scan, poder fazer o download, tá? Mas eu quero agradecer aí toda a presença de todos, que puderam nos dar um tempinho aí do seu dia para nos ouvir. Agradecer o Bruno aí também pela ajuda aí, para a gente ter falado junto aí. E precisando, conte conosco, a gente está aqui para ajudar vocês aí, seja no preenchimento, seja para conhecer outras soluções e acompanhe as nossas redes, que a gente sempre está postando conteúdo também para apoiar vocês o máximo que possível tanto em tecnologia quanto nos processos também.
Fechou, então, pessoal. Então, muito obrigado. Obrigado pela presença aí. Um abraço e até o próximo. Valeu. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, tem uma pergunta aqui. Não sei se a pessoa está ainda aí, espero que sim. Mensurar para qualquer nicho? Sim, essa planilha ela é agnóstica ao nicho, tá? Não tem nada específico para agronegócio, para indústria. O importante é você ter informações sobre faturamento, sobre os eventos que você é, teve no passado aí dentro das soluções de cibersegurança que você já possui dentro do seu ambiente e, obviamente, os investimentos que você teve, né? Então, essas informações precisam ser levantadas, mas isso independe do nicho, tá? O ROI, ele pode ser aplicado aqui na BS for IT como uma empresa de tecnologia, assim como numa empresa de varejo, numa empresa de indústria, então não tem nenhuma restrição quanto a isso, tá? Então aproveitem aí para usufruir desse recurso. Beleza? Obrigado pela pergunta aí, Thiago. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai esperar aqui mais até os 11h30, que é o horário que a gente está programado. À vontade.